paz do Senhor Jesus, irmão, irmã, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse nosso encontro, nessa nossa jornada pela redenção, todas as quartas-feiras às 20h30. Que Deus possa nos dar aqui um momento maravilhoso e abençoado diante da presença dEle. Quero agradecer muito a você que tem participado, tem acompanhado, que Deus possa te dar aí sabedoria, iluminação e que a palavra dEle possa permanecer no seu coração, para a glória dEle e a edificação da sua vida. Muito obrigado por estar conosco, por compartilhar essa mensagem. E você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, eu peço a você, por gentileza, se inscreva, acione o sininho para que você seja notificado sempre que um novo vídeo for colocado aqui. Se você está chegando aqui agora, sugiro a você que depois de ver esse vídeo, volte lá atrás, vai na nossa playlist aqui no canal e procure lá a playlist Redenção para que você possa assistir aí todos os outros vídeos, para que você possa compreender. Pode ser que você ouça coisa aqui que você não vai entender. E não vai entender porque existe um contexto. Então você precisa voltar lá para ver os outros vídeos. Amém? Que Deus possa nos dar aqui um momento maravilhoso diante da palavra dEle. Quero convidar você à oração, para que nós possamos orar ao Senhor, pedindo a graça dEle sobre as nossas vidas nesse primeiro momento. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, rendemos a Ti glória, honra e louvor. Reconhecemos que tudo existe para a Tua glória e para o Teu santo nome. Que o Senhor fez todas as coisas segundo a Tua vontade. Obrigado, meu Deus, por Sua graça. Obrigado, meu Deus, por Sua misericórdia que se renovam todos os dias sobre as nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos para aprendermos mais da Tua palavra. Sê conosco, Senhor. Espírito Santo, opera com Tua soberania, abre os corações. Espírito Santo, edifique vidas para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, nós Te bendizemos e Te glorificamos, adoramos a Ti, rogamos, Senhor, nos encurvamos diante da Tua presença, imploramos a Ti. Haja, meu Deus, através da Tua palavra, haja, meu Deus, por meio das Escrituras, por meio do Teu poderoso Evangelho. Nós pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, edifica os santos, edifique os eleitos pela Tua palavra, salve, Senhor, alcance os perdidos, alcance, meu Deus, os que estão mortos, reaviva-os para a glória e louvor do Teu nome santo. O Senhor será glorificado, o Senhor será adorado de eternidade em eternidade. Nós suplicamos a Ti, Senhor, nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus, com a Tua poderosa palavra, nós Te pedimos. Amém e amém. Querido irmão, irmã, nós estamos aqui na nossa jornada pela redenção. E até aqui nós vimos que Deus criou todas as coisas perfeitas para a glória e louvor dEle, inclusive o homem. Mas nós vimos também que este homem da qual foi criado, essa humanidade da qual foi criada em Adão e Eva, representados todos nós lá em Adão e Eva, eles pecaram, desobedeceram ao Senhor, passaram por cima da soberania de Deus. E como consequência, eles morreram espiritualmente. Nós vimos semana passada que por causa do pecado, o homem está espiritualmente morto. Sem Cristo, o homem está espiritualmente morto. Ele faz a vontade de Satanás, ele anda no caminho que leva para o inferno. Ele faz e vive de acordo com a sua própria natureza humana. Ele faz tudo aquilo para onde o seu nariz aponta. Essa é a condição lamentável do homem, segundo as Escrituras. Nós vimos que o homem tem necessidade de pecado, como quem tem necessidade de beber água para viver. Nós vimos que a natureza humana se tornou tão corrompida que ela é capaz de enganar o próprio ser humano. Nós vimos que Jesus disse que é da natureza humana, do coração do homem, que provém os maus pensamentos, os crimes de mortes, os adultérios, as imoralidades sexuais, as mentiras, as calúnias. Está tudo dentro do homem. O homem, por causa do pecado, se tornou uma potência para pecar. E hoje eu gostaria de tratar com vocês de um pouco mais disso. Eu sei que às vezes você fica incomodado, mas deixe o Espírito Santo abrir o seu coração. Permita que a palavra te fira. Este é o propósito dela, por isso que ela é representada por uma espada.
e não por uma pena para te fazer cócegas. Permita que o seu coração seja ferido pela palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus poderá curá-lo, que Deus poderá restaurá-lo, que só assim Deus poderá manifestar o poder da sua ressurreição, o poder da ressurreição de Cristo sobre a sua vida. Mas eu quero insistir com você. E hoje eu quero falar de um pouco mais próximo dessa consequência do pecado em nossa vida. O que o pecado faz conosco? O que o pecado fez com o homem? É sobre isso que eu quero tratar com você aqui. Não quero desanimá-lo. Fique aqui conosco. Aprenda um pouco mais. Eu te garanto, a cruz de Cristo se tornará gloriosa para você, se você entender o quão pecador nós somos, o quão necessitados e carentes de redenção nós somos. É sobre isso que a gente está falando nessa série. Fique conosco, e eu quero falar um pouco mais hoje a respeito disso. Vem comigo. Qual é a consequência do pecado? Nós vamos tratar aqui de pelo menos 4 consequências do pecado hoje. São várias, mas nós vamos tratar aqui de pelo menos 4. Em primeiro lugar, a Bíblia afirma que a primeira consequência do pecado que eu quero tratar aqui hoje, a primeira consequência do pecado é a ausência da presença de Deus. O pecado nos afasta de quem Deus é. E aí eu quero convidar você lá de novo para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, nós vamos passar ali mais uma vez naquele texto da queda do homem, em Gênesis 3, para vermos isso de forma muito clara. Gênesis 3, 23 e 24. Gênesis 3, 23 e 24. Diz assim: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Percebam no verso 22, ele diz uma coisa também interessante. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim. A palavra lançou fora, aqui a expressão lançou fora, ela também pode ser traduzida por expulsou, que vai aparecer no verso 24. Percebam por favor, Adão e Eva desobedecem a Deus. Um único pecado, eu quero frisar isso daqui, um único pecado, e Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Preste atenção numa coisa. Um único pecado, e Deus os expulsou do paraíso. Um único. Isso é para que nós possamos entender quem Deus é. Não é que Deus é melindroso, não é que Deus é muito sensível, não. É que o pecado não pode conviver diante da face de Deus. Deus não tolera o pecado. Nós vamos passar por um estudo aqui explicando por que Deus não tolera o pecado. Por que Deus odeia o pecado. Essa é a expressão que a Bíblia usa. A Bíblia não economiza no termo. Ela não diz que Deus fica magoado, chateado com o pecado. Não, ela diz que Deus odeia o pecado. Então, um único pecado, uma única ofensa, e Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. A consequência primária do pecado, uma das primeiras consequências do pecado, é afastar o homem da presença de Deus. Quando você peca, quando você pisa na bola, você também se afasta de Deus. A prova disso é que você deixa de orar. A prova disso é que você fica com vergonha de falar com Deus. A prova de que o pecado nos afasta de Deus é que a gente para de ler a Bíblia. A prova de que o pecado nos afasta de Deus é que a gente deixa de ir na igreja. Como pastor, essa é uma experiência pastoral muito clara para mim.
O irmão começou a desaparecer, não participa mais dos cultos, não atende o telefone, não responde mensagem. Pode ter certeza, alguma coisa aconteceu. Não é uma coisa geral, é generalizada, mas geralmente tem pecado por trás disso, porque o pecado afasta o homem da presença de Deus e de tudo aquilo que é relacionado a Deus. Essa é uma das primeiras consequências do pecado, a ausência de Deus. Ele nos afasta da presença própria do Deus Todo-Poderoso, do Deus glorioso. E olha, preste atenção no que diz o texto de Gênesis 3. O texto diz que expulsou Deus o homem. Deus não pediu a Adão para dar licença. Deus não chegou para Adão e disse: olha, Adão, sabe o que é? Não cola mais, a gente não tem mais o mesmo clima. Não. Deus botou para fora. Não é possível conviver com o pecado. Deus não consegue. É impossível a sua natureza santa. Então essa é uma consequência do pecado. Ele afasta o homem de Deus. Agora eu quero que você veja comigo também, por favor, Isaías 59, 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2, o contexto ali é o seguinte: o povo de Israel está passando por um momento de dificuldade. Ele está vendo os seus inimigos vindo na sua direção. E o povo começa a reclamar: Deus nos abandonou. Será que Deus não ouve mais a nossa oração? Será que Deus não se interessa mais por nós? Por que Deus sumiu? Aí vem a resposta de Deus para o povo: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e os seus ouvidos tão surdos que não possam ouvir. O Senhor está respondendo através do profeta Isaías: o problema não é o meu braço que é curto. O problema não é que o meu ouvido está tapado, que eu não sou capaz de ouvir vocês. Não, o problema não sou eu, Deus está dizendo. O problema é outro. Mas as suas iniquidades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Você precisa entender que pecado é uma coisa séria. Aninhar pecado no coração é como criar cobra. Uma hora ela vai te morder. Deus não tolera o pecado, ele diz: as iniquidades separaram vocês do seu Deus. Os pecados de vocês esconderam de vocês o rosto dele. Ele não está ouvindo por causa disso, porque o pecado levou vocês para longe de Deus. Não é Deus que se afasta. É o pecador, é o pecado que leva o homem para longe de Deus. Lembre-se, nós vimos isso daqui. Quando Adão e Eva pecam e comem do fruto, o Deus de todo amor e toda misericórdia vem ao encontro deles. É Adão que se esconde no mato. É Adão que se esconde na moita. Deus veio para resolver o problema. Deus vem para resolver o problema da sua vida. Ele traz redenção para você. Quem é que está fugindo de Deus? Este é o ponto. Não é Deus que foge do homem. Deus não tolera o pecado. Sim, ele condena o pecado. Sim, ele deixa muito claro que o pecado é odioso. Sim, ele deixa muito claro que ele aborrece, que ele odeia o pecado. Ele não tolera o pecado. Ele deixa muito claro que não existe comunhão com ele em pecado. Em pecado. O homem, por isso, precisa ser redimido do pecado. Por isso que existe redenção. Para que possamos ter comunhão com Deus, para que possamos andar com Deus, para que possamos viver com Deus, precisamos ser redimidos, resgatados do pecado. Segunda consequência que o pecado traz ao ser humano: escravidão. Escravidão. Efésios 4,19. Eles perderam toda a vergonha, se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisa indecente. Romanos 6,20. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é justo. João capítulo 8, Jesus vira para os judeus e disse exatamente a mesma coisa. Jesus disse para eles: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
E eles dizem: como assim seremos livres? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Primeiro que eles tinham memória curta, que eles haviam sido escravos, 2 vezes pelo menos, no Egito e na Babilônia. Eles haviam sido escravos, mas Jesus não estava falando de uma escravidão a um império, de uma escravidão a um reino. Jesus não estava falando da escravidão do Egito, Jesus não estava falando da escravidão da Babilônia, Jesus estava falando da escravidão do pecado. Querido irmão, irmã, preste atenção numa coisa: o pecado é o maior senhor de escravos do mundo. Não existe senhor de escravo que tenha tido ou tenha tanto escravos quanto o pecado. Jesus vira para os judeus, para o povo da aliança, para os filhos de Abraão e diz: o problema de vocês é que vocês são escravos do pecado, é que vocês são escravos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando eles dizem: como assim seremos livres, nós que nunca fomos escravos de ninguém? Jesus diz: ah, sim, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Preste atenção, Jesus não está dizendo que todo aquele que peca é escravo do pecado, porque o salvo peca, mas não é mais escravo do pecado. O salvo peca, vou repetir, mas não é mais escravo do pecado. Escravo do pecado é aquele que tem o pecado como seu senhor. O salvo, o seu senhor é Cristo. O pecado na vida daquele que foi salvo não pode ser mais uma atitude prática, não pode ser mais um estilo de vida, precisa ser um acidente. Mas aquele que é escravo do pecado, o pecado é para ele um estilo de vida. Jesus coloca aqui, e o apóstolo Paulo também coloca o pecado como dono de escravos, no sentido de que o escravo não faz aquilo que quer, o escravo faz aquilo que o seu senhor manda. Talvez você esteja aí, e eu vou lhe dizer de uma experiência que você pode ter passado. Aquela experiência que você diz assim: por que eu fiz de novo? Eu sabia que não podia fazer de novo, eu jurei que nunca mais ia fazer isso, mas por que eu fiz? Talvez você seja um escravo do pecado. Escravo não se manda, escravo faz aquilo que é mandado. Se você não consegue dizer não ao pecado, você é escravo dele. Porque essa é a condição que o pecado colocou todos os homens por causa do pecado de Adão. Todos os homens se tornaram escravos dele. E a proposta de Deus é de libertação. Quando Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele não está falando da libertação do conhecimento, ele está falando: olha, vocês que são escravos do pecado, vocês filhos de Adão, vocês que seguem a sua própria natureza, vocês que não conseguem dizer não ao pecado, conhecereis a verdade é ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando vocês me conhecerem, eu vou libertar vocês. Não é a liberdade pelo conhecimento, pela informação. É a liberdade pela verdade de quem é Cristo. Do propósito de redenção de que Ele oferece. Portanto, essa é a condição do homem. Ele se tornou escravo do pecado. Ser escravo é querer fazer o que é correto e justo diante de Deus e não conseguir. Isso é ser escravo. Em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo fala da agonia de alguém assim. Romanos capítulo 7, eu quero ler com você, por favor. Romanos 7, o apóstolo Paulo, depois de falar exatamente no capítulo 6 sobre o pecado como escravo, ele vai falar sobre a agonia de um homem escravo pelo pecado, escravizado. Romanos 7, ele vai dizer assim, Romanos 7, a partir do verso 16, verso 19 melhor, Romanos 7, 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Olha, Paulo está falando de um homem que ele conhece o bem, ele sabe o que é bom, ele prefere o bem, mas ele diz: mas eu não consigo fazer o bem que eu prefiro.
Mas ele também conhece o mal. Ele sabe o que é mal. Ele não gosta do mal, mas ele diz: mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontrarei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Do corpo desta escravidão? É um escravo. O problema do pecado então é que ele escraviza o homem. Ele torna o homem um escravo. Agora, eu quero convidar você a pensar na terceira consequência do pecado. E perceba que elas vão ficando mais terríveis. A terceira consequência do pecado é que o pecado atrai a ira de Deus. Você talvez, e é bem provável que esteja muito acostumado sobre o amor de Deus. E o amor de Deus é uma realidade. Deus é um Deus de supremo amor. Deus é um Deus cheio de amor. Deus é um Deus cheio de misericórdia e compaixão. Isso é um fato. Mas a Bíblia também fala de um Deus irado, de um Deus furioso, de um Deus que está cheio de ira por causa do pecado. O pecado atrai a ira de Deus. Quero ler com você Salmos 7, 11 e 12. Salmos 7, 11 e 12. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. O salmista começa dizendo que Deus é um juiz justo. Um juiz absolutamente justo. E um juiz justo odeia o pecado, odeia a transgressão, odeia o mal. Deixa eu fazer você entender isso de uma forma clara. E você talvez esteja aí dizendo: mas como que Deus pode odiar? Como que Deus é esse que odeia? Deus não é amor? Ele é amor. Eu creio também que você ame. Eu tenho certeza que você ama os seus filhos. Eu tenho certeza que você ame muito alguém. Agora eu quero que você pense nesse alguém que você ame muito. Que você tem muito carinho, muito amor por essa pessoa. Agora pense. Pense que você encontrará essa pessoa daqui a pouco. Que você irá ao encontro dela. E quando você chegar ao encontro dessa pessoa, pense que você encontrará essa pessoa. Só imagine, ok? Essa pessoa foi morta. Essa pessoa foi morta de forma brutal, terrível. Mas pegaram o assassino. Pegaram o monstro que fez isso. Imagine que passa-se um tempo, essa pessoa será julgada. Imagine que você estará lá no dia do julgamento e você quer ouvir o juiz dizendo que fará justiça. Você quer ouvir a sentença. Agora imagine se o juiz olhar para esse monstro e dizer para ele assim: olha, o que você fez é bárbaro, o que você fez é monstruoso, é terrível, eu estou vendo aqui as fotos, os vídeos, mas eu amo você, eu gosto muito de você, eu tenho muito apreço por você. Vai lá, vou te liberar dessa vez, mas não faz mais não, hein? Eu pergunto, qual seria a sua reação? Você se levantaria nesse tribunal e diria para todo mundo: nesse tribunal existe um juiz corrupto, um juiz imparcial, um juiz que não gosta da justiça, um juiz mau? Era assim que você faria? Meu querido irmão, você precisa entender uma coisa. Deus vê em tempo real todo o homicídio que acontece nesse mundo, em tempo real, Ele vê. Deus vê cada mulher que é violentada em tempo real. Deus ouve de todas as línguas do mundo. Deus ouve em tempo real cada palavra de maldição que sai da boca de todos os homens em todas as línguas. Deus ouve em tempo real.
Não é que ele fica sabendo, não, ele ouve, ele vê. Deus conhece em tempo real cada pensamento de cada ser humano. Cada pensamento maligno, cada pensamento traiçoeiro, Deus conhece em tempo real. Deus conhece cada palavra de blasfêmia dita contra ele. Deus conhece cada intenção maligna de cada coração, feita contra o próximo e contra ele. Deus conhece essas coisas. Eu pergunto a você, Deus não tem razão em estar irado? Será que ele não pode odiar o mal? Que Deus é esse que ama o mal? Que Deus é esse que ama a injustiça? Esse Deus que ama a injustiça, esse Deus que o mundo é cor-de-rosa, esse Deus simplesmente não existe, não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras, ele fica irado com o mal, ele fica irado com o pecado. Ele não tolera o pecado. Veja o que o salmista diz, ele diz, Deus é um juiz justo. Um juiz justo não deixa passar nada. E isso, meu querido irmão e irmã, isso, meu querido amigo, diz respeito aos seus pecados. Diz respeito às suas atitudes. Porque Ele conhece o seu coração. E o seu pecado atrai a ira dele também. Ele conhece. Veja o que ele diz. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Aí ele vai dizer assim, olha, se o homem não se converter, se o homem não sair do seu caminho mau, se o homem não abandonar esse caminho de pecado, de desobediência, Deus afiará a sua espada. Espada é instrumento de morte. Ninguém faz cosquinha no pé com espada. Espada não é feito para fazer carinho em ninguém. Espada é um instrumento de morte, de juízo. O texto está dizendo que o pecador que não se arrepende do seu pecado, que não se desvia do caminho mau que está andando na vida, ele diz, Deus afia a sua espada, o justo juiz executará a sentença. Não somente isso, ele diz, já tem armado o seu arco e está aparelhado. É a ideia de alguém que puxa o arco e ele está esticado, pronto para ser lançado. O pecado atrai a ira de Deus. Deus, por ser justo, se levanta com ira e furor contra tudo aquilo que é mal e afronta a sua santa natureza e vontade. E isso se define no pecado e aquele que o pratica. Do contrário, Deus não seria justo e nem bom. Deus, por ser justo, Ele odeia o pecado. O pecado atrai a ira de Deus. Deus quer te resgatar, Deus quer te redimir da ira dele, da justiça dele. Olha, você não vai querer enfrentar um Deus irado. Acredite, você não vai suportar um segundo. Então, a proposta de Deus é que sejamos resgatados da sua ira, do seu juízo. Em último lugar, a última consequência do pecado. Romanos capítulo 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Esse texto é muito interessante. Esse texto está dizendo que a consequência última do pecado é a morte. A morte paga o pecado paga os seus escravos com morte. O senhor pecado, dono de escravos, o maior dono de escravos do mundo, paga os seus escravos com morte. O salário do pecado é a morte. O que é salário? Preste atenção. Por que Paulo escolhe essa palavra? O soldo, o salário. Salário é aquilo que você merece. Salário é aquilo que é justo que você receba. Você trabalhou 30 dias no mês. Quando chega no fim do mês, você não pergunta ao seu patrão, olha, o senhor poderia ter a gentileza de me pagar? Será que o senhor poderia me fazer assim, uma gentileza de pagar aquilo que eu, pelo fato de eu ter trabalhado para o senhor? Se o senhor não quiser pagar, o senhor não precisa. Você faz assim? Não. Por quê? Porque o salário seu não é um favor do seu patrão, é um direito seu.
Você trabalhou por aquele dinheiro. Você trabalhou por aquele salário. É exatamente isso que a Bíblia diz sobre o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado, ou seja, aquilo que o homem tem direito de receber por ser pecador, ele diz é a morte. Veja que coisa terrível. Então, quando o homem é condenado, quando Deus condenar o pecador ao inferno, Deus estará simplesmente fazendo justiça, dando a ele aquilo que lhe é de direito. Seria injusto ele receber outro salário. Você trabalhou a vida inteira para receber um salário. O que você era? Pecador. Então está aqui o seu salário, está pago em dia, centavo por centavo. É isso que a Bíblia diz sobre o pecado. É assim que o pecado paga os seus escravos. Mas veja que o verso 23 de Romanos 6 não acaba aqui. Ele diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ah, querido, olha isso. O dom, a palavra dom significa presente, o favor. Agora sim, o favor, o dom, o presente. Presente é um negócio que você não faz por merecer, você recebe de quem te ama. O presente, mas o dom gratuito, o presente de graça, não é por mérito. O dom gratuito de Deus. O que é que Deus dá como favor? O que é que Deus dá como presente? O que é que Deus dá como algo voluntário? O que é que Deus dá sem mérito? Não é por causa dos seus méritos, por causa das suas obras, porque as nossas obras não passam de trapo de imundícia diante dele. Mas o que é que Ele dá como presente? Algo imerecido, a vida eterna. Ah, então todos nós estamos salvos porque Deus nos deu a vida eterna. Não. A vida eterna em Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus não tem presente. Fora de Cristo Jesus não tem dom. Fora de Cristo Jesus tem salário. Qual salário? Salário do pecado. E o que ele paga? Morte. Como eu posso me livrar do pecado? Cristo Jesus. Mas o que Cristo Jesus me dá? O que Ele me dá? Como é que Ele me paga? Não, Ele não te paga não, Ele te dá um presente. E qual é esse presente? A vida eterna. Um dom, a vida eterna, um presente. Mas é porque eu mereço? Não é porque você merece não, é porque Ele é bom. Mas o que o salário, o que o pecado paga? O pecado paga com morte. Pode ser depositado na sua conta amanhã. Quer receber? Ninguém quer. Mas o presente dado por Deus é a vida eterna. Quer receber o presente dado por Deus? Você já parou para pensar nisso? Nós aceitamos de bom grado o salário que o pecado paga, que é com a morte, mas cuspimos, rejeitamos o presente de Deus. Oh, querido irmão, amigo, você que ainda está sem Cristo, por que você iria continuar querendo receber a morte como salário do seu pecado e rejeitaria o presente de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus? Por quê? Isso não faz o menor sentido. Mas acredite numa coisa, se você continuar vivendo a vida trabalhando para o pecado, o que você receberá no fim será o seu justo salário. É um salário horroroso. O pecado é um senhor de escravos terrível. Ele paga os seus escravos com morte. Mas Deus é o Deus de toda graça. Ele dá um presente a todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Esse é o nosso desafio aqui. Esse é o desafio que eu tenho para você. Redenção fala disso. Redenção fala exatamente disso. Deus quer restaurar você da consequência do pecado. Deus quer restaurar você da ausência da presença dele. Talvez você esteja afastado há muito tempo. Chegou a hora de voltar.
Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor há muito tempo. Talvez você tenha pecado lá atrás. Talvez o pecado tenha te levado para longe de Deus. Deus quer redimir, resgatar você para que você retorne. Volte-se para o Senhor, creia no Senhor. Confesse a Ele os seus pecados, os abandone e retorne a Cristo. O pecado pode ter te tornado um escravo, pode ter feito você um escravo dele, mas Deus tem poder para libertá-lo. Se o Filho te libertar, você verdadeiramente será livre. O pecado tem colocado sobre você um alvo, o alvo da ira de Deus. Mas essa ira, Deus já enviou um substituto para receber toda essa ira, e esse substituto estava na cruz do Calvário. Você não precisa ser alvo da ira de Deus. Deus já estabeleceu um plano de resgate para que você seja livre da ira dele. E Deus quer te libertar também de um salário horroroso, que é a morte eterna por causa do pecado. Ele quer te dar um presente. Creia nisso, pela fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você para te ajudar nisso, em nome de Jesus nesse momento. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai que estás nos céus, nós oramos a Ti, Senhor, nessa noite, viemos diante de Ti e bendizemos o Teu nome, pois foi o Senhor extremamente gracioso para conosco. Deus Santo, todos nós vivíamos na escravidão do pecado, mas um dia, Senhor, os Teus servos, hoje Teus servos, ontem escravos do pecado, ouviram o Evangelho da graça, creram, foram livres, meu Deus, das consequências do pecado. Senhor, hoje temos prazer na Tua lei, hoje amamos a justiça, hoje temos alegria na Tua companhia, Senhor. Obrigado por Sua misericórdia, por Seu infinito amor. Hoje não somos mais escravos do pecado, mas servos do Príncipe da Glória. Hoje, Senhor, não há mais ira sobre nós. O Senhor não está mais irado com os Teus servos, com aqueles que nasceram de novo. Mas o Senhor ama, declara amor sobre eles, porque temos o Filho amado. Hoje recebemos o presente da graça e da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado, pois o Senhor não nos paga segundo os nossos méritos, mas nos dá, meu Deus, um presente segundo a Sua misericórdia e muita graça. Mas eu quero orar a Ti, Senhor, em favor, meu Deus, daqueles da qual ainda não foram alcançados. Daquele irmão, irmã, dessa pessoa amável e maravilhosa que nos ouve, Senhor, nessa noite. Mas que ainda, meu Deus, não passou pelo novo nascimento. Ele não poderá fazer isso, Senhor, se o Teu Espírito não abrir o coração dele. Se o Teu Espírito não fizer entender. Se o Teu Espírito não o chamar, meu Deus, de forma poderosa. Ó Deus Santo, retira a Sua ira de cima desse irmão, dessa irmã que ainda não nasceu de novo, fazendo-o nascer de novo, dando a ele, meu Deus, fé, dando a ela fé para crer, Senhor, no Teu Evangelho poderoso, para crer na Tua palavra, para se arrepender dos seus pecados, para confessá-los diante do Senhor. Deus, tem misericórdia em nome de Jesus, para que ainda hoje possa receber, meu Deus, o presente da vida eterna em Cristo Jesus. Para que a Sua ira, Deus Santo, se desvie dele, seja desviada para o Cristo da cruz do Calvário. Ó Deus eterno, tem misericórdia. Ó Deus Santo, tem misericórdia. Nós pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão e irmã, que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida de forma poderosa, de forma extraordinária. Quero convidá-lo para compartilhar essa mensagem. Mande para alguém. Creia naquilo que o Espírito Santo pode fazer através da palavra dele, do poder do Evangelho. Quero convidar você também a estar conosco semana que vem, no mesmo horário. Convide alguém para que possa ouvir conosco a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida de forma poderosa e extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz, Deus abençoe, um forte abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser e nos abençoar. Amém e amém. Nos restos que comi, lembrei-me de onde vim
na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei minhas coisas e clamei minha porção. Do tronco galho eu cortei, eu roubei do meu pai, no afã de ser livre me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. No mundo esbanjei, anfitrião fui eu, comprei deleites vãos, mas no vazio me encontrei. Queria retornar, distante despertei. Se o beijo implorarei, do servo seus menor serei. Eu roubei do meu pai, no afã de ser livre me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. Voltando avistei, correndo me abraçou, de nada se lembrou, além do seu eterno amor. Falar nem me deixou, urgente em celebrar meu filho que morreu. Achado foi, agora vivo está. Vejo o preço que o meu pai pagou pra eu estar aqui. Me deu roupas para festejar e fez aliança, graça, amor, justiça e redenção. Que banquete preparou pra servindo em sua casa.